após ter este acidente em 1986. Este acidente de carro por overdose de fogo e sabendo que eu tinha subido e voltado e parecia familiar e eu estou indo quando isso poderia ter acontecido antes. Então me atingiu a faixa de pedestres e vi todo o incidente de forma completamente diferente. Eu me vi sair e ser atingido pelo carro. Eu estava na frente do capô e sentia que não conseguia respirar. O oxigênio foi tirado de mim quando foi atingido e eu estou deitado na linha, basicamente na frente do carro, e ele finalmente para no próximo cruzamento. E quando ele para, o impulso me derruba no chão, no pavimento. E eu morro e a mesma coisa acontece comigo, flutuando no ar assim. Bem-vindos, estou animada com o convidado de hoje. Ele não teve apenas uma, mas duas EQMs. Vamos ouvir as duas histórias dele hoje. Estou muito interessada em fazer várias perguntas sobre suas experiências. Mas antes de começarmos, certifique-se de clicar no sino de notificações e apertar o botão de inscrever-se para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Se você está interessado nas notícias do planeta, mas se sente sobrecarregado, inscreva-se na minha newsletter por e-mail de sexta-feira pela manhã. O link está na descrição abaixo. Toda sexta-feira de manhã, enviamos um boletim informativo por e-mail curto, mas informativo, com os acontecimentos que consideramos importantes no planeta na última semana. É muito divertido, gratuito e informativo. Você vai adorar. É super fácil se inscrever. O link está na descrição abaixo. No mundo tóxico de hoje, cuidar da nossa saúde é mais importante do que nunca. Uma das soluções naturais que integrei à minha rotina é o benefício dos cogumelos. E o lugar para onde eu vou é o Birch Boys. Eles são, sem dúvida, um dos maiores recursos para produtos de cogumelos no planeta. Feitos nos Estados Unidos da América, obtidos de forma sustentável e administrados por um empreendedor incrível. A Birch Voice se tornou minha referência para soluções de saúde natural. Embora tenham uma grande variedade de produtos de cogumelos, os dois que eu uso todos os dias estão bem aqui. Primeiro, eu uso o chaga, que é uma mistura maravilhosa que eu coloco uma pequena colherada no meu café da manhã para apoiar meu sistema imunológico. Chaga é um dos compostos de suporte imunológico mais eficazes do planeta, e esta é uma maneira super de incluí-lo na sua dieta diária. Em uma fórmula fácil de usar e muito eficaz para o suporte do sistema imunológico. Se você busca clareza de pensamento, eu posso te dizer que você ficará surpreso com os efeitos da crina de leão. Eu uso esta tintura de crina de leão, uma colher de chá todas as manhãs, e a diferença na clareza do meu pensamento é extraordinária. Eu fiquei realmente muito surpresa. Birch Boys tem uma linha completa de tinturas de cogumelos. Certifique-se de conferir quando você está no site, mas eu vou te dizer quais são os meus dois favoritos e eu os uso todos os dias. Eles são absolutamente uma empresa de qualidade construída com integridade. Vá para birchboys.com e use o código New Earth para 20 de desconto em todo o seu pedido. Produtos de cogumelos Birch Boys, acho que você vai adorar. Como eu disse, temos um convidado hoje que não teve apenas uma experiência de quase morte, mas duas experiências de quase morte S. Chamei-o de tubérculo, seu nome é Greg Thompson. Seja bem-vindo, Greg. Como está hoje? Bem, muito obrigado por me receber aqui. Estou tão feliz em tê-lo aqui também. Estou fascinada com a sua história, porque acredito que todos nós nos inscrevemos para o que vamos fazer antes de entrar, como um pequeno esboço de nossa vida. Você se inscreveu para duas EQMs ou seus guias simplesmente decidiram que isso precisava acontecer? O que Você acha? Essa é uma boa pergunta. A primeira Ethereum Virtual Machine real não foi proposital. Não foi proposital. Para ser sincero, né, estou um pouco envergonhado. Eu bebi e dirigi. meio que nos preencha sobre o que você estava fazendo e então, o que aconteceu na noite da primeira experiência de quase morte, só para que possamos colocar em perspectiva. Certo. Certo. Bem, eu estava morando em Seattle na época e eu era um engenheiro de software com muitas pessoas se reportando a mim. E eu tinha a responsabilidade de ir a conferências SHARE, que é uma conferência técnica.
e eu estava atrasado, sem conseguir tempo para realmente escrever o que eu precisava para aquele relatório. E então eu fui promovido para esta nova posição que eu só estava há talvez 2 meses, e eu senti uma pressão sobre mim, e um dos meus colegas ficou com o meu antigo emprego, e ele queria comemorar o fato de ter conseguido essa promoção, porque também era um aumento de salário, e então ele queria ir ao bar local. E eu não era muito de ir a bares e beber, especialmente este, porque se eles forçam as bebidas, realmente forçam mal mas então eu disse não, eu não vou conseguir ir. Eu vou para casa e fazer algum trabalho e ele meio que progressivamente disse, bem, eu vou guardar uma mesa, guardar um lugar para você. Eu disse, ok, tudo bem. Então eu dirigi para casa e estive em casa por cerca de meia hora. Comecei a trabalhar na papelada que precisava fazer quando recebi uma ligação de um colega dizendo que estava me esperando e que eu tinha que ir lá. Eu disse que não poderia ir, pois já havia explicado isso antes. Ele disse: não, 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 você é o líder da equipe agora, é sua responsabilidade aparecer. Equipe do trabalho aqui que você está bem com ele. E eu estou indo, ó Deus, não, não. Ele disse que você realmente precisa estar aqui. Então eu disse, ok, tudo bem. Então eu saí e entrei no carro e comecei a dirigir. Meus guias espirituais se envolveram, sim, logo de cara. Se eles acham que estou em perigo mortal, eles aparecem e eles colocam suas patas, eu não sei, eles colocam alguma pressão nos meus ombros e Você poderia sentir isso fisicamente? sentir fisicamente uma mudança e ser empurrado um pouco para baixo, e eles são quentes, são mãos quentes, e basicamente é tipo perigo, perigo. E eu pensei, ó Deus, bem, você sabe, eu só vou tomar uma bebida e vou sair de lá. Ok. Então eu cheguei lá, eu entrei. Sim, eles estavam servindo bebidas para cerca de 20 a 25 pessoas. O cara estava pagando as bebidas para todos. Uma mesa redonda para qualquer um, então a qualquer momento uma pessoa pegava uma recarga. Quando cheguei na festa, cerca de 1 hora e meia a 2 horas após o início, havia 5 bebidas na mesa, pois todos pegavam uma recarga para mim e eu só estava pensando, isso quero dizer, eu sabia como me controlar. Se eu tomasse uma bebida e pedisse uma segunda, eu sabia me controlar até a quinta. E sempre paravam na quinta, sempre eram 5. Quando eu saí naquela noite, quando eles fecharam, ainda havia 5 bebidas. Não importa o quanto você bebeu, ainda haviam 5. É como, ok, então eu me levantei e saí e fui, uau, e eu tinha que dirigir para casa, ok. E eu pensei, bem, vou pegar um táxi ou algo assim, vou apenas estacionar o carro na nossa garagem no trabalho. Eu entrei na garagem e está uma bagunça, todos os assentos, todas as vagas de estacionamento estão sinalizadas. Então, se eu não estiver lá às 6 da manhã para tirar meu carro de lá de alguma forma, sabe, alguém vai ficar chateado com isso. Então eu pensei, ok, vou dirigir para casa por conta própria. Não, isso foi um pensamento realmente inteligente. Então eu entrei na rodovia, eu dirigi pela Bio para pegar a saída para ir para casa, enquanto eu estava fazendo a curva descendo. Você apenas faz uma curva e entra em outra na rodovia que fica a apenas uns 10 minutos de distância de casa e estou contornando a esquina. E a próxima coisa que sei é que não estou mais na estrada. Estou indo aos trancos e barrancos, ladeira abaixo, e saio e atravesso e percebo que estou voltando, estou subindo para a rodovia, que está indo na direção leste e não havia ninguém lá. Isso era, como é claro, 2 da manhã ou algo assim. E então eu comecei a atravessar aquela estrada e eu disse, oh não, eu tenho que parar. Eu tive que parar, então tentei, mas de alguma forma, ao virar o motor do carro, o veículo capotou. E capotou, e capotou, e capotou, e capotou, e parou nas faixas do oeste, voltando para a cidade. Quando pousou, eu pensei que diabos, eu estava desacordado. Minha cabeça passou pelo teto solar de vidro. Quando recobrei a consciência, o rádio estava ligado, as luzes acesas, o carro parado, com o motor funcionando, e eu pensei: onde estou? O que está acontecendo? E demorou um pouco para minha visão ficar clara. Todas as janelas do carro estavam quebradas, todas elas, não havia janelas, o vidro tinha ido embora. Tentei sair do carro e finalmente consegui me empurrar para fora da porta, porque a porta não queria abrir. Saí e então vi o que aconteceu. O veículo estava completamente destruído, quero dizer, completamente destruído. Não havia um ponto no carro que parecesse original, sabe, né? Ele tinha capotado e você
Você conseguiu sair do carro, E eu consegui subir no carro, tive que empurrar com muita força para sair. mas seu corpo não consigo imaginar que você não tenha se machucado. Bem, houve uma pancada na cabeça onde eu passei pelo teto solar, e eu pensei que era isso, né? É claro que a polícia apareceu e fez o que tinha que fazer, mas agora eu cheguei em casa e eu tirei a sexta-feira de folga. Isso aconteceu numa quinta-feira à noite. Eu tirei a sexta-feira de folga e cancelei minha viagem a Filadélfia para fazer a reunião que eu ia fazer. Então, na próxima noite, quando eu fui para a cama, eu estava basicamente inútil naquela sexta-feira. Eu simplesmente não conseguia pensar direito. E então, na próxima noite, aquela segunda noite em casa, eu comecei a pensar bem o que aconteceu. O que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu? Porque eu me lembro de estar na estrada e a próxima coisa que eu sei é que estou batendo. Batendo, batendo por todo o reino, e então começou a voltar, e então realmente ficou sério. Enquanto eu descia fazendo a volta na banda, que não era uma curva muito acentuada, ou qualquer coisa, como se eu tivesse tirado as mãos do volante e tentado suicídio. Então, passei por toda a situação. Estou pensando, cara, isso está ok, atingir um novo baixo. Realmente não queria, porque não queria morrer. Mas com o álcool, sim, eu acabei indo pelo caminho errado. Então, eu sou um exemplo. Eu nunca tive isso. Eu parei de beber o 3 de maio, 1987. Isso ocorreu em 1986, mas eu disse que está faltando algo aqui, algo errado. Ainda assim, eu não acertei tudo. E eu comecei e meio que adormeci um pouco, meio acordado, meio adormecido. E foi quando percebi que saí quando o carro finalmente parou, deixei o corpo e estou flutuando para cima. E conforme eu flutuava, tudo ao meu redor escureceu. Acima de mim havia uma luz branca bem alta, a infame luz branca lá no alto. Acima de mim, lembro-me de pensar que não mereço isso. Eu estava dirigindo embriagado. Não mereço isso. Me senti muito mal. Você é católico? Não, eu não sou religioso. Você tem a culpa católica, no entanto. Sim, eu trouxe isso à tona. Não, não, na verdade, eu não pertenço a nenhuma igreja, ok? Então essas memórias estão voltando de repente. Você como se fosse tipo, nossa, sim. Então tudo isso começa, uau, então você está flutuando. Você vê a luz branca ou a luz branca, e eu estou me sentindo alto, e então me torno consciente de dois espíritos flutuando ao meu redor, certo? E eles estão meio que de um lado e de outro, esse tipo de coisa, e enquanto eles estão flutuando ao meu redor, um deles olha para mim e pergunta: por que você está aqui, ok? Eu não tenho ideia, não, eu não sabia de nada. Eu não entendi o que isso significava de jeito nenhum, e continuamos subindo cada vez mais e mais e mais, e eu me tornei consciente de uma consciência acima de mim, fonte, seja lá como você queira chamar. Nós temos o que todos têm, muitas pessoas têm nomes diferentes. Eu posso pensar em uma fonte e ela se tornou consciente de mim e estava me acolhendo, e então, de repente, houve essa consternação de algum tipo, e a palavra não, e eu fui jogado de volta para o meu corpo. Então, é meio que como peixe fora d'água, sabe? Ó, muito pequeno, coloque-o de volta, esse tipo de coisa. Sim, não é o seu trabalho. Aqui está uma pergunta para você, ótimo. Essa energia que você sente nos seus ombros quando estão tentando te desencorajar de. Algum comportamento. Os espíritos que giravam ao seu redor pareciam familiares? Eles tinham a mesma energia que faz. Está bem? Então você é como, ó, eu conheço vocês. Sim, sim, eles são guias espirituais que eu tenho. Sim, um é Geralmente muito amigável e engraçado, e o outro é muito sério. Então, bom policial, mau policial. sim, certo, exatamente. Então, nesses tipos de casos, eles atingem ambos os lados, por que não? Isso está errado, sim. Então, eles sabiam o que ia acontecer. Sim, é interessante porque, você está indo a algo mais nisso mesmo, depois de saber que aquele som parecia familiar. E eu estou indo, bem, é uma vida passada ou algo assim. Lembra de uma vida passada ou algo assim? Eu digo, não, não, não. Finalmente caiu a ficha para mim. Essa é realmente a mais difícil de descobrir. Eu ainda não descobri. Eu, na verdade, tive uma experiência de quase morte quando eu tinha apenas 10 anos também. E essa é uma memória, mas não aconteceu. Ok. Eu tenho, sim, é difícil de explicar. Vou começar do início dessa. Eu tinha 10 anos e estava andando por Oregon City, indo até a mercearia que meus pais possuíam e depois indo de lá até o terminal de ônibus para ter aulas de piano.
e era o início do ano letivo, por volta de setembro, e eu estava com uma jaqueta nova de imitação de couro no estilo de um piloto bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi um piloto bombardeiro na Segunda Guerra Mundial, e ele faleceu antes de eu nascer, então nunca tive a chance de conhecê-lo muito bem, mas eu poderia usar algo que talvez fosse como meu pai usava, certo? Então eu estava me sentindo bem. Cheguei na faixa de pedestres, que chamei de incidente da faixa de pedestres em Oregon City, na 7th Street. Um tráfego estaria descendo a colina, entrando na cidade a 56 quilômetros por hora no topo da colina, que tem cerca de 8 ou 10 quarteirões de comprimento. Ao final de 2 quarteirões, antes da faixa, cai para 40 quilômetros por hora. Os carros tendem a manter a velocidade por mais 1 ou 2 quarteirões, mesmo após entrarem em uma área de mercado público, com muitos negócios. Por isso, a velocidade é reduzida nessa região. E eu estou lá na faixa de pedestres, pronto para atravessar a rua, e tem um casal de idosos que se aproxima por trás de mim. Um senhor com uma bengala e sua esposa está, na verdade, o segurando. Eu penso um pouco e mais pessoas aparecem, algumas do outro lado. Uma luz amarela pisca para a faixa de pedestres, com linhas brancas marcando-a, tornando óbvio que se trata de uma faixa de pedestres. Os carros passam rapidamente. Passando rapidamente, finalmente vi um lugar onde poderia ir. E então eu desci do meio-fio. E algo me pegou pela parte de trás da minha jaqueta e me colocou de volta no meio-fio, enquanto um carro vermelho passava e quase me atingiu. Oh, meu Deus! E eu tinha meu casaco fechado, então senti o zíper na minha garganta. Certo. Alguém me pegou e eu meio que só lembro do velho atrás de mim. Olhei para trás e não havia outras pessoas, mas elas estavam muito longe para terem me pegado por trás. Ele estava bem atrás de mim, mas era um velho. Então olhei e perguntei: Senhor, foi você que me pegou e me colocou de volta na calçada? E ele olhou para mim e sorriu. Disse: Não, garoto, você tem reflexos muito bons. E ele olhou para a esposa e eles sorriram, e eu estou olhando de volta para a curva e pensando: Não, eu não acho que me levantei sozinho. E eu disse, me virei, olhando: Tem certeza? Ele disse: Sim, garoto, eu estou bem. E eles puderam limpar e finalmente tivemos uma chance, e todos nós atravessamos a faixa de pedestres e fomos. Então comecei a descer a 7ª rua do outro lado da rua e chego ao próximo cruzamento. Agora estou meio preocupado em atravessar faixas de pedestres e estou em uma rua lateral agora. Quero dizer, se alguém fosse, né, eles pegariam essa rota, e olhei em volta e olhei para o lado e os carros estão passando. Ok. Sim, eles estão bem. E olho para a esquerda e parece ok. E olho mais uma vez para a direita e então eu vejo um carro vermelho estacionado no meio do cruzamento. Há um garoto deitado no pavimento na frente dele. As pessoas estão correndo para ver o que aconteceu. Ouço uma mulher gritando: Não, 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 repetidamente. Viro-me e vejo uma mulher com avental correndo em minha direção, a cerca de um quarteirão de distância, evidentemente a mãe do garoto berrando sobre o ocorrido. E eu me viro e olho para trás e se foi, né? O trânsito está apenas viajando normalmente. E eu senti um frio na parte de trás do meu pescoço e coluna que havia uma morte aqui, definitivamente havia uma morte aqui. E então eu continuei descendo a rua e entrei na mercearia. Minha mãe não estava ocupada no momento, então eu perguntei a ela. Ela não sabia sobre um garoto sendo morto lá em cima por um carro recentemente. Ela disse que não, ela nunca tinha ouvido falar de um. Ela perguntou ao meu padrasto, ele não sabia, e então eu meio que esqueci disso depois de ter esse acidente em 1986, essa overdose de incêndio, acidente de carro. E sabendo que eu tinha subido e voltado e que parecia familiar, e eu estou pensando quando isso poderia ter acontecido antes, e então me atingiu a faixa de pedestres, e então eu vi todo o incidente completamente diferente. Eu me vi saindo, sendo atingido pelo carro, e eu estava na frente do capô, e eu podia sentir que não conseguia respirar. Quero dizer, meu oxigênio foi tirado de mim quando fui atingido, e ele estou deitado na linha, basicamente na frente do carro, e finalmente para no próximo cruzamento, e quando para, o impulso me derruba no pavimento, e eu morro, e tenho a mesma coisa acontecendo comigo, flutuando no ar assim. Agora, olhando para trás, você sente que era uma questão de linha do tempo, como se houvesse uma linha do tempo e outra linha do tempo, e você está na linha do tempo agora onde você não foi atingido. Sim, sim, uau. Então isso realmente me abalou, porque, sabe, agora, ok, eu tive um com certeza, sabe? Sim, tive que ir ao hospital, toda essa rotina, e então eu tive esse outro que mostra 2 cenários, e tudo que eu posso pensar
é que, bem, eu não sei, eu posso especular isso para sempre. Eu senti que o de 10 anos e o que eu tive em 1986, que eu esqueci quantos anos eu tinha naquela época, mas definitivamente muito, você era mais jovem, sim, realmente é. Entre esses dois, comecei a aprender. Eu estava na Universidade de Oregon, primeiro ano, e tive uma experiência lá, uma noite, não é uma experiência de quase morte, mas é mais ou menos na mesma linha. Meu colega de quarto estava fora aquela noite por qualquer motivo, e eu fui para a cama um pouco cedo e estive deitado na cama por um pouco, e de repente me encontrei em outro lugar. Ok. Eu estava em uma rua de paralelepípedos e havia dois paredes de casas em cada lado da rua de paralelepípedos, e a rua subia um pouco e havia pessoas apenas andando por aí, e elas estavam vestidas de maneira diferente de nós, ok? E eu não sabia onde eu estava ou o que estava acontecendo. E então, de repente, um terremoto, né? Estava tudo se movendo, né? Sendo movido por todo o lugar. E eu vi uma família sair, uma família de 5, e eles começaram a caminhar pela rua, todo mundo estava descendo, passando por mim por qualquer motivo, mas o segundo andar daquele prédio, a parede caiu e caiu em cima deles e os matou. E então uma voz passou por mim dizendo: ajude-os a morrer. E eu estou indo, o que, ajude-os a morrer, eu vou, quem eu quero dizer, eles estão mortos, não há nada que eles possam fazer sobre isso lá. E passou mais uma vez, ajude-os a morrer. Ok, eu disse, ok, tudo bem, eu tenho que fazer algo nesse sentido, e o que eu usei foi o que eu sabia da noite, de ter 10 anos, e eu tinha a memória de morrer, porque era isso que eu visualizava. E eu enviei nesse ponto, eu sabia como fazer. Eu me divorciei do ambiente em que eu estava e me concentrei em produzir amor incondicional. E eu apenas comecei a fazer amor incondicional e apenas enviando e depois espalhando e enviando para fora como ondas de energia, enviando para todos que foram afetados. E eu fiz isso por não sei por quanto tempo, né? Por um bom tempo, e finalmente tudo parou, sabe, né? E eu continuei fazendo isso por um pouco mais de tempo, porque as pessoas ainda estavam machucadas, e o que eu estava dizendo a elas era que você não está sozinho, você é amado, há aqueles aqui para ajudá-lo a seguir sua jornada. Eu continuei repetindo isso várias vezes, enviando amor incondicional, até que finalmente tudo se acalmou. E de repente acordei na cama, no quarto do dormitório, e eu estava suando. Eu estava chorando, eu precisava me levantar e tomar um banho, pois estava encharcado. E isso ocorreu por volta de 1967. E eu, sabe, a internet não existia, certo? Então, levaria dias para descobrir o que aconteceu. 2 dias depois, um artigo foi publicado na página 6 do jornal local. Eu recebi uma notícia sobre um terremoto na Turquia, com informações sobre o horário. Ao pesquisar, descobri que o fuso horário deles é o mesmo que o nosso, e o terremoto aconteceu no mesmo período. Fiquei chocado. Então, eu tenho ajudado pessoas a morrerem ao longo de toda a minha vida? Sim, Então, quando? você diz morrer? Está falando sobre transição. Sim. Como deixar ir e seguir em frente? Isso é uma tarefa e tanto. E finalmente, depois de 2001, depois do 11 de setembro, eu pedi para não estar mais envolvido nisso e aparentemente foi concedido porque eu não recebi mais pedidos. Sim, 2018. Eu pensei, sabe, eu realmente ainda não entendo por que que eu fui escolhido para fazer isso, por que eu consegui e eu conheço outros que passaram pela mesma coisa, então não sou só eu. Eu conversei com outras pessoas que tiveram a mesma experiência de ajudar as pessoas a morrer e disse: ok, tudo bem, então o que está acontecendo aqui? O que me faz um candidato para esse tipo de coisa? E eu disse que quero saber, então estou disposto a ajudar mais uma pessoa a morrer, mas eu queria que isso fosse observado para que eu soubesse o que está acontecendo e me foi concedido e me foi permitido ajudar uma pessoa, um homem na Síria que era um prisioneiro e ele estava sendo interrogado. Não vamos falar sobre como isso estava acontecendo, digamos apenas que é dor física e eu o vi lá e me foi dito. E foi quando eu percebi que era meu anjo da guarda me dizendo: ajude-o a morrer. E eu disse: ok, tudo bem. Então eu fui fazer isso e o homem era muito bom. Ele, obviamente, era um espião de algum tipo ou um inimigo para eles. Ele sabia como se proteger.
Ele se colocou mentalmente em uma posição em que eles poderiam fazer o que quisessem com o corpo, sem sentir nada. E havia dois espíritos flutuando ao redor dele, ao redor de sua cabeça, e peito tentando chamar sua atenção. E então eu comecei a fazer a mesma coisa com ele, a mesma coisa. Você não está sozinho, você é amado. E a dois, eu posso dizer que lá eu realmente enviei uma imagem mentalmente a dois, bem ali esperando para te ajudar, e demorou um pouco, mas finalmente ele se mexeu um pouco, finalmente se mexeu um pouco, finalmente, e eu apenas continuei dizendo as mesmas coisas, mantra repetidamente, e finalmente ele os viu, e isso se foi, e o corpo morreu. Então eu disse, ok, agora eu sei o que aconteceu, e eu vi como eu fiz isso e tal, e me ocorreu, sim, eu sou um empata, eu meio que continuo esquecendo disso, porque é apenas eu, e o que eu estava sendo é que eu tenho a capacidade de entrar em outra pessoa e comunicar telepaticamente, e enviar amor incondicional, esse tipo de coisa. E há muitos de nós que fazem isso, há muitos de, Bem, você sabe que esse é um trabalho bastante específico, Greg. sabe, Você tem alguma lembrança de se inscrever para isso antes de entrar? Ou um ótimo. não, eu não. Realmente me incomoda que eu não tenha experiências além. Esperando para voltar, é como se fosse quando o véu subiu, certo? Certo? E ok. Quando você esperava voltar. Sim, Qual era o seu estado emocional? Era excitação, era nervosismo, era medo, era paciência? era paciência. Sim, eu sabia que algo estava acontecendo, que eu pensei que era bom. Eu não entendia porque achava que era bom e o que era de fato estranho. Eu ainda consigo visualizar. Era um espaço escuro, um espaço negro, e todas as almas estavam lá. Havia milhares de nós lá, bem, pelo menos centenas, eu não posso dizer milhares, eu não contei, havia, cada um de nós era representado pela cor. Uma cor diferente, e a cor era da nossa alma. Parecíamos cometas, com uma frente arredondada, uma cauda e cores como vermelho, amarelo, azul, verde, roxo e branco. Todos nós viajávamos em velocidades um pouco diferentes. E a única coisa que me lembro é que eu era meio lento nisso, e havia alguns que estavam indo um pouco mais rápido, e eles estavam, eu não diria chateados, mas isso é em um mundo físico. Suponho que é isso que pareceria. Eles estavam chateados que eu estava no caminho deles. Eu penso que esse foi o meu primeiro engarrafamento, sabe? Estava tentando fazer, eu estava tentando passar por isso. E, eventualmente, o que eu vi novamente, eu me lembro disso desde os 3 anos de idade. Essa é uma memória que eu tinha de quando tinha 3 anos nesta vida, antes de voltar, e também o útero e todo o resto. É como se eu estivesse pensando, para onde eu vou com isso? De vez em quando eu via uma mão descer até essa mistura de almas fluindo e pegar uma e levar embora, certo? Agora, isso é uma criança de 3 anos tentando se lembrar de algo que aconteceu antes do nascimento, certo? Então, tenho certeza de que foi deturpado para uma concepção física, e quando saía de vista, eu ouvia um grito. E foi isso. A vida continuou, nós seguimos em frente, e finalmente chegou a minha vez de ir. Eles me levaram embora. E eu não conseguia mais vê-los, e me senti meio ansioso. De repente, me vi dividido em dois. E parte de mim ficou, e parte de mim voltou e aterrissou no útero. Ok, Sim. Então eu não posso deixar de pensar que talvez o meu anjo da guarda, ou um dos meus guias espirituais, ou algo assim, possa ser a outra parte de mim me observando como em um mundo físico. Isso é uma especulação. Eu não tenho prova alguma. Certo, sim. Eu também estou tão curiosa sobre todas essas coisas, tipo, do que se trata tudo isso. Ok, então você teve a tua experiência de quase morte na. No carro, sim. E você se lembrou disso mais tarde? Por que você acha que isso aconteceu com você? Tipo, você sabe, você tem essa experiência e é como eu sempre me pergunto, ok, qual é o porquê? Qual é a mensagem ali? E a mensagem é para o Greg, é a mensagem para a humanidade, sabe? Qual é a mensagem? Eu acho que foi um despertar. Eu já era espiritual, quero dizer. Eu tinha sido desde, bem, uns 3 anos de idade. Eu sempre tive uma conexão com o espírito mundo. Mas por que em 1986 eu tive que? Eu não diria ter que. Eu acho que isso me deu mais empatia. Estou me referindo a ser uma pessoa que tentou tirar a própria vida. Sim. Eu estava falando sobre alguém que bebeu demais. Era um bebedor social, aliás. Como eu disse, levou cerca de 6 meses e eu parei de beber completamente.
e eu não bebi desde então, então eu tenho empatia por pessoas que estão usando drogas, não importa qual seja a droga, e sabendo que isso pode arruinar a mente de alguém. E o pensamento crítico também. Pensamento e autopreservação. Isso me ajuda muito. Vejo essas coisas acontecendo nos jornais, especialmente em Portland. Não sei onde você está localizado. Kim. Estou na Flórida? Você está na Flórida. Ok, sim, bem, Portland tem um problema real agora. Eles estão tentando resolver. Todos nós estamos tentando resolver com desabrigados e vícios em drogas. Eu não vou mais longe do que isso, não preciso, mas eu tenho uma empatia por isso. E, na verdade, eu tenho sou padrinho de uma mulher agora que é mentalmente doente. Então, acho que talvez tudo isso estava me ajudando a me preparar para entender mais. Sim. Sim, sim. E não era minha hora de ir. Você não podia ficar, não. Você tem que voltar. O que está fazendo aqui? Sim, realmente, sim. Então, o que aconteceu com seu último N? Eu Quero dizer, você é. planejando ter mais. Eu quase cheguei ao quarto, oh meu Deus. Mas não, o terceiro foi o norovírus. Eu tive 3 cirurgias no meu pé direito por causa de uma infecção viral no pé e tive 3 cirurgias em 10 dias e fui enviado para a reabilitação para aprender a andar novamente. E lá peguei o norovírus. Não sei se você está familiarizado com o norovírus. Eu já tinha ouvido falar antes, mas nunca conheci ninguém. É como pneumonia, é o primo próximo da pneumonia. Ah, é. Ok. Eu tive um médico que veio e me explicou o que eu tinha quando eles determinaram isso. Eu fui colocado em quarentena e ninguém podia entrar, exceto uma enfermeira, se necessário, ou um técnico, se necessário, e eles estavam usando máscaras e toda essa rotina. Mas sim, ele disse que eles são primos próximos, e os dois juntos são a principal causa de morte em humanos, norovírus e pneumonia. Eles são quase idênticos, né? Apenas como eles entraram no corpo e tal, eles atacam o sistema imunológico. Esse é o propósito deles na vida, atacar o sistema imunológico. E todos nós vivemos com isso todos os dias. Nossos corpos normalmente têm uma proteção contra isso, mas Porque você tinha feito aquelas cirurgias, eu não estava indo bem. Você não estava no seu melhor na maioria das vezes. autoimune. Exatamente, sim. E eu perguntei ao médico quando ele terminou. Ele disse que você tem alguma pergunta? Sim, eu disse, quais são as minhas chances? E ele respondeu que provavelmente cerca de 40%. E eu disse, ok. Eu disse, espera, 40% de chance de viver ou 40% de chance de morrer? E ele disse, de morrer. E eu disse, bem, isso ainda é, sabe, acima de 50%, então, sabe, ok. E então ele começou a pensar um pouco sobre isso e disse, bem, na verdade, ele disse, acho que me enganei, e ele pensou sobre isso. Então ele disse, bem, vamos ver, você teve uma infecção viral no pé, 3 cirurgias, você pegou o norovírus, e ele disse, naquela época também se sabia que eu tinha um problema cardíaco. Ele disse, eu te dou provavelmente cerca de 30% de chance. Eu disse de sobrevivência, ele disse sim. Você disse saia antes que o número caia para 20. Mas então ele disse, eu vou te contar algo que eu nunca vou contar a ninguém, eu vou negar que eu disse qualquer coisa. Eu disse, o que é isso? Ele diz. Nós não sabemos, e eu disse, ok. Ele disse, nós aprendemos que não temos nenhuma ciência para isso. Mas o que vimos é que se a pessoa quer viver, suas chances são muito maiores do que se ela simplesmente desistir. E ele disse sim, todos os motivos do mundo para querer desistir por causa de todas as coisas que aconteceram com você nos últimos 6 meses. Ele disse, mas se você tiver a atitude certa, você ficará bem. Eu disse, bem, eu não quero morrer. Ele disse, bom, mantenha esse pensamento. Sim. Bem, sim, então o corpo morreu lentamente. Levou 5 dias para o corpo morrer. A primeira coisa foi que eu percebi que não tinha sensação nos meus pés. Eu meio que penso, bem, faz sentido o pé direito porque é o que foi operado. Eu não sei por que o pé esquerdo tem problemas. E então se espalhou para as minhas pernas, as pernas inferiores, depois a perna inteira. E então começou a acontecer nos meus dedos, dormência, e depois não consegui movê-los, os músculos pararam de funcionar, e então foram meus braços e coisas assim. E finalmente, no final do 5º dia, na manhã do 6º, chegou ao ponto em que o corpo não se movia de todo, eu podia piscar os olhos e era tudo
E quando a enfermeira entra, acho que era a cada 2 horas, a cada 3 ou 4 horas, acho que era talvez a cada 4 horas, eles vinham e diziam, Senhor Thompson, como você está? Eles diriam isso atrás de uma cortina fechada. Eu apenas abria a porta, dizia algo, mesmo que fosse um grunhido, e saía. Eu pensava como um grunhido, mas sabia que podia falar bem. Naquela manhã, provavelmente por volta de 1 da manhã, eu tinha que dizer qualquer coisa. Tudo o que eu conseguia fazer era grunhir. Agora você estava lúcido. Eu estava lúcido. Então você estava muito consciente, mas seu corpo estava apenas desligando. Sim, sim, o tempo todo. E então, naquele momento em que eu não podia dizer nada, e ela disse, obrigada, Senhor Thompson. À esquerda estou deitado lá e, claro, quando você está em quarentena, as coisas são um pouco diferentes. Quero dizer, obviamente, eu não consigo comer comida direito. Então, eu estava sendo alimentado por via intravenosa. Eles nem se incomodaram em entrar para acender as luzes à noite, quando escurecia lá fora no inverno. Você sabe que escurece por volta das 4h30, 5 horas, então fica escuro nesse momento. No dia seguinte, quando vi a luz novamente, não pude fazer nada. Como mencionei, o corpo estava morrendo aos poucos. Então lá estou eu, apenas deitado lá, sem poder fazer nada, exceto piscar os olhos. E eu pensei, eu estou realmente morrendo. Esse foi o meu primeiro pensamento. Tudo bem, eu estou realmente morrendo. E eu pensei, bem, como isso vai afetar os outros? E então eu pensei nos colegas de trabalho, porque eu ainda estava trabalhando para a IBM. Na época, a maioria dos meus colegas de trabalho morava ou trabalhava em Poughkeepsie, Nova York, certo? E eu estou aqui em Portland. E então eu pensei, bem, eles vão fazer o quê? Eu fiz antes também, quando eles tinham alguém doente ou algo assim, eles passam um cartão e você o assina, certo? E talvez o gerente enviará algumas flores ou qualquer coisa. Eu já havia dito ao meu gerente, quando meu primeiro diagnóstico de norovírus. Eu não sei como as coisas vão terminar. Então, os pensamentos dele foram fantásticos. Ele disse: não se preocupe com nada no trabalho, seu emprego está garantido para estar aqui quando você voltar. Não se preocupe com isso. Melhore, é isso que você precisa fazer. Melhore. Um bom homem, e ele era bom. Homem, sim. Então, eu pensei sobre isso e, bem, ele está me incentivando e coisas assim. Mas e os outros? Então, pensei que, como eles escrevem o cartão e coisas assim, e eu só saio lá 3 vezes por ano, eles não conseguem me ver com tanta frequência. Eles não me conhecem. Então, você conhece aquela pessoa na costa oeste. Pensei que não seriam mais que bons amigos. Naquela época, eu tinha 3 outros amigos com quem fui para a faculdade. Estivemos juntos todos esses anos, saímos para tirar fotografias, fazemos viagens, tirando fotografias e coisas assim, nos divertimos. Eles levariam mais a sério, e eles provavelmente apareceriam no meu memorial ou algo assim, e espero que digam coisas boas sobre mim. Tudo bem, e então isso está bom, está bom. E então eu comecei a pensar, e quanto aos entes queridos, e eu pensei, os pais da Nancy, a Nancy é minha companheira significativa e os pais dela são pessoas fantásticas, eram pessoas fantásticas. E o pai dela, meu aniversário era no mesmo dia do dele, então havia uma conexão ali também. Ele teve 2 filhas, mas sempre desejou um filho. Então eu me tornei o filho adotivo, então ele ficaria chateado, mas ele pode ser muito prático, pois era um veterano da Segunda Guerra Mundial e já tinha visto coisas ruins antes. Então ele ficaria bem com isso, né? A mãe da Nancy, por outro lado, ela era a pessoa dominante na Família e ela se preocuparia com nada. E então, se ela me visse morto ou quase a ponto, ela se preocuparia com a Nancy. Ela não se preocuparia com mais nada e veria como a Nancy reage. Naquela época, a Nancy não acreditava em vida após a morte. Ela aprendeu a ser católica quando era muito jovem, mas meio que se afastou disso em algum momento. Nunca conversamos sobre isso, mas ela não acreditava em experiências de quase morte. Ela não acreditava em muitas das coisas que eu acredito, que vivi durante toda a minha vida. Ela começou a se convencer um pouco devido à minha alegria ao falar sobre coisas boas acontecendo e o fato de que o guia espiritual tinha feito isso ou aquilo para mim. Contudo, ainda não estava totalmente convencida. Então, minhas orações eram para que ela conseguisse sobreviver a isso. Depois disso, não tinha ninguém para conversar sobre o ocorrido. Fiquei arrasado. X. E minha mente, basicamente,
se tornou quase como se eu me tornasse um observador fora do meu corpo, olhando para o que estava acontecendo, e foi quando a esfera dourada de almas apareceu. A esfera dourada de almas é algo que eu vi 3 vezes. Agora, na minha vida, é uma bola dourada, provavelmente bem. Eu a vi em várias formas, mas geralmente gosta de ter cerca de 4 pés de diâmetro e é dourada com branco e luzes prateadas piscando dentro dela, que são almas e todas estão trabalhando juntas como uma só para ajudar, seja lá o que for. E nas vezes anteriores em que vieram até mim, eu estava muito deprimido, muitos anos antes do acidente de carro. E eles vieram e me abraçaram, apareceram e entraram, e eu pedi para eles se aproximarem. Eles vieram à frente, me envolvendo com uma bela energia, e eu apenas dizia: "Oh, sim, sim, sim." Eles ficaram lá pelo tempo que fosse necessário, pois não fariam isso de outra forma. Finalmente comecei a relaxar, me sentindo bem, mas eles reapareceram no pé da minha cama. Achei estranho, pensando que estavam ali para me levar embora, algo que não imaginava que fizessem. Eu pensei que eles apenas estariam aqui para me amar ou algo assim. Bem, isso foi o que eles fizeram. Eu disse: "Por favor, venham à frente." Tudo bem. Isso era o que precisava ser dito. Para afirmar que desejo viver, Ah, tá bom. tá bom. Então, eles começaram o processo para fazer algo e vieram e começaram a colocar energia nos meus pés, primeiro, e meus pés ficaram quentes e eles subiram lentamente pelo corpo e estavam subindo pelas pernas e apenas trabalhando muito lentamente, muito lentamente. Assim, Eles estavam te curando enquanto? curavam o corpo, sim. Uau, ok. Como foi isso? Quero dizer, foi Você apenas sentiu isso? sensação avassaladora de amor. Sim, com certeza, isso era certo. E eu não conseguia mover meu corpo ainda, mas eu podia sentir a mudança, eu podia sentir algo no meu corpo. Ok, onde antes, quando eles morreram, havia apenas, sabe, poderia muito bem ser um pedaço de madeira, certo? E então eles lentamente se moveram para cima, mas havia mais surpresas que aconteceram quando chegou ao meu coração. Eu deixei o corpo e eu estava em outro lugar. Eu estava no meio do universo, em algum lugar, e era apenas como: "Uau, onde? Onde estou?" E não houve resposta, mas eu estava ciente de que algo estava me observando. Em qualquer coisa? E eu pude ver planetas colidindo uns com os outros, eu vi luas colapsando, cometas, todas essas coisas. E o que eu tirei disso foi: tudo que é destruído é reutilizado e se torna belo novamente. Ok. Então a energia nunca Morre e ela apenas muda de forma. muda de forma, muda de matéria. E eu pensei: bem, isso é um belo pensamento, é um belo pensamento, eu vou ter que manter isso em mente. E então me disseram que eu poderia fazer uma pergunta, e então minha pergunta foi: quando e onde eu fui criado? E imediatamente me vi em um grande disco branco com milhares de outras almas, todas brancas. Bem, eu suponho que eu era branco, eu não podia ver, mas eu seria a ovelha negra da família, eu não sei, mas era tudo branco. E eles estavam animados porque algo muito bom estava prestes a acontecer, realmente super bom. Eu pensei: ok, isso é diferente, eu não sei sobre isso, mas eu também me envolvi, sabe? Me senti bem, era como se todos estivessem na mesma página, algo realmente bom está prestes a acontecer, certo? E então estamos melhorando. Mais energia, mais energia, mais energia, mais energia, e então de repente explode. E somos jogados para o universo e estamos voando pelo universo, e eu acho que foi o universo sendo criado. Ah, ok, porque Não havia nada à nossa frente, e enquanto passávamos por isso e estávamos em alegria, alegria absoluta e pura, apenas voando pelo espaço, e finalmente, e então lentamente, mas com certeza, comecei a ver algumas pequenas pedaços de rochas e coisas assim ao redor, certo? Mas eu senti como se tivesse que ser a criação, ou talvez algo semelhante a isso. Talvez seja outro sol sendo criado, mas foi fantástico e lentamente, mas com certeza, comecei a me sentir cansado e digo que não quero ir embora. Não quero ir embora, simplesmente adormeci lentamente, ou foi o que pareceu. A próxima coisa de que estou ciente é que estou deitado na cama, estou no corpo e meus olhos estão fechados. Mas sinto que há algo, está claro lá fora, eu sei que está claro lá fora, e minha primeira ideia é: estou no meu quarto, no meu corpo, ou estou em algum outro lugar. No espaço, eu não sabia onde estava e pensei, e estou apenas deitado lá,
pensando nisso e me dei conta de que há algo escuro do meu lado direito em algum lugar. E pensei, bem, o que poderia ser isso? E essa voz do nada que só eu ouvi disse, bem, Greg, abra seus malditos olhos, eu estou indo. Ó, alguém tem senso de humor, então eu abri meus olhos e estava no quarto, ou no meu quarto, e havia um padre ao meu lado, e ele tinha sua Bíblia aberta e estava lendo silenciosamente, e eu me dei conta de que ele estava lendo meus últimos ritos. Você se surpreende, aqui estou eu. E ele abaixou o livro e eu estou olhando para ele e ele diz, olá. E eu disse, olá, eu estou indo, eu posso dizer olá, eu posso falar. Eu disse que você nunca vai acreditar no que aconteceu ontem à noite. E eu comecei a falar tudo. Eu disse a ele assim, e ele foi contar para a enfermeira que ele está vivo. Depois disso, primeiro tive atendentes, enfermeiras, médicos técnicos entrando no quarto e cerca do terceiro grupo que entrou para dizer oi. Eles disseram, ouvimos que você tinha morrido e voltou à vida. Precisamos ver o homem que ressuscitou. Tudo certo. Então eu morri e estou de volta. E então Nancy apareceu algumas horas depois e ela entrou e ela começa a correr ao redor da cama. E vem até mim, e ela pula em cima de mim, e ela disse, estou tão feliz que você está bem. E ela continuou falando, falando, falando. Agora, ela tem dificuldade de audição, mas eu estou pior porque estive morto, certo? Então, não consigo respirar com ela deitada em cima de mim. Ela não é tão pesada, mas mesmo assim, não consigo respirar. Eu não consigo respirar, e ela diz, desculpe. E ela se afasta e ela diz, bem, como você está se sentindo? E eu disse, bem, eu estou melhor do que estava. E ela disse, sim, eu ouvi falar. E, eu disse sim. E, eu disse, ela disse sim. Ela disse, você está tão cinza. E eu disse que havia várias pessoas, amigos, que tinham vindo antes dela chegar, e quando passavam pela cortina que tinha sido colocada lá, eles paravam e apenas olhavam e sempre diziam a mesma coisa, você está tão cinza. Você é incrível. Todo mundo continua me dizendo isso. Ela diz que você não se viu. Eu disse, e onde você encontra um espelho neste lugar? Ela disse, então ela perguntou à enfermeira, você tem um espelho de bolso ou algo assim? Ele pode se ver? E ela disse, sim, eu vou. Então ela trouxe de volta e me mostrou a minha pele. Estava cinza. Uau! E meus lábios estavam azuis. Nossa, eu realmente estava morto. Sim, uau, tudo bem. Então, essa é a minha última experiência de quase morte e Nossa, então como foi sua recuperação? Foi bem rápida ou demorou muito? daquela vez, provavelmente me levou cerca de 2 semanas para ficar bem. Sim, tudo bem. Sim, então aqui está a pergunta que eu tenho. Você claramente, antes de tudo, tem dificuldade em permanecer no seu corpo. Sim. Há mais nisso, sim. E eu imagino que eu só tenha ouvido uma pequena fração de As coisas. que aconteceram ao longo da sua vida. Imagino que seja um terreno escorregadio, você permanece nele. Pessoas simplesmente se destacam muito, sabe? E claramente você é uma delas. Sim, eu acho este mundo interessante. Olha só, eu moro em uma floresta, certo? Sim, então eu tenho muitas árvores perenes. Elas parecem ter sobrevivido à maioria das tempestades que tivemos, mas quando comecei a olhar para elas anos atrás, ao me mudar para esta casa, o pátio dá para na floresta atrás da casa, e me peguei olhando para as árvores, e eu olhava para as agulhas ou folhas na árvore, e descia pelo galho até a casca da própria árvore, e começava a imaginar, primeiro de tudo é a imaginação. Olhar para ver como seria se eu estivesse olhando dentro do parque e de repente sou atraído para dentro da árvore. Ok, e então estou dentro da árvore. Posso sentir a umidade subindo e descendo assim, e se eu ficar com isso tempo suficiente, eu poderia me chamar. Tempo suficiente porque a primeira vez que fiz isso, se foi, mas uma vez que finalmente consegui me acalmar ao ponto de estar basicamente no nível de tempo deles, e eles são muito lentos e meticulosos e estão cientes das outras árvores ao redor deles. Eles estão cientes do ambiente e tentarão ajudar outra árvore doente, enviando os medicamentos apropriados. Eles podem fazer isso soprando através de seus galhos ou sistemas de raízes entrelaçados. Tudo bem, é maravilhoso, é um mundo completamente diferente. Aqui que temos
Sim, e eu imagino que a energia da árvore seja realmente interessante. Sim, 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 é lento, mas é muito forte. Sim, muito substancial. Sim, sim. Então, por que que você acha que se inscreveu para isso, particularmente para ajudar as almas? Transição, eu acho que fiz. Sim, Tive um amigo muito bom que faleceu em 2022. Sou uma das 4 pessoas que conheci na faculdade. Ele ficou sem casa quando a Covid atingiu e estava morando no carro. Não gostei da ideia, especialmente quando os restaurantes fecharam, pois ele costumava ficar lá até 1 hora da manhã para se aquecer e tomar um café. Então, o convidei para ficar no quarto extra da minha casa. E então ele se mudou para lá, então ele contraiu câncer de próstata e foi tratado para isso. E ele não foi a uma de suas consultas mensais. E o corpo aproveitou, o câncer aproveitou isso e se tornou câncer ósseo no mês seguinte, quando ele foi e o levou mais de um ano para morrer, e eu sinto que ele se tornou muito espiritual, extremamente espiritual, e ele queria saber sobre minhas experiências. Tivemos longas conversas sobre guias espirituais, e você sabe Deus e tudo mais, e eu sinto que é uma das coisas para as quais estou aqui, é para ajudar as pessoas a entenderem que não é o fim quando você morre, é apenas o começo. É apenas o começo ou é apenas a continuação? Sim. De uma existência eterna? E isso é tanto quanto eu reclamo e me queixo sobre algumas coisas acontecendo neste planeta. Isso aparentemente é um pequeno ponto no tempo, parece Como se fosse. durando para sempre. Nossa. Eu estou apenas fascinada por você. Eu só posso imaginar as outras experiências que não vamos conseguir abordar hoje. Mas eu gostaria. Eu imagino que alguém, quero dizer, alguém que sai do seu corpo tão facilmente, você provavelmente já fez isso bastante ou teve experiências incomuns, você consegue fazer isso em. Você pode se deitar e simplesmente decidir que vai ir a algum lugar, ir verificar Algo ou algo do tipo. está ficando mais difícil, sim. A resposta é sim, está ficando mais difícil de fazer. Isso. Sim, é meio que meu ego está atrapalhando o quê? Porque você basicamente tem que estar completamente calmo, sim, e deixar o corpo completamente calmo às vezes pode ser muito difícil de fazer. E eu tive, bem, vamos ver, teve a vez que com o norovírus eu tive que aprender a andar novamente, né, no último ano, janeiro do ano passado. Eu caí e escorreguei no gelo e fui enviado para o hospital e tenho uma haste elemental no meu direito perna por causa de um quadril pressionado e tive que aprender a andar novamente, certo? Então ainda estou recebendo lições aprendidas do mundo físico e isso então se tornou uma espécie de situação que às vezes não tenho problema. Há dias, há manhãs em que acordo e não sei onde estou, não faço ideia. E meio que penso, parece familiar, mas por que parece familiar tudo? Certo, isso é a Terra? Sim, isso é a Terra, então fui para o lugar certo. Sim. Você foi. Provavelmente viajou mais longe que os outros durante a noite. Acredito que todos nós fazemos isso. Superar os demais. Muitos de nós fazemos isso sem saber. Sim, eu também acho, sim. Bem, obrigada. Foi um encanto conversar com você e ouvir sua história. Você tem um site ou algo que queira compartilhar conosco? Ou, Você quer? E eu, na verdade, tenho um livro. se você tem um livro, compartilhe detalhes sobre ele e eu posso incluí-lo na descrição abaixo. É chamado Viver com Meus Guias Espirituais. Bem simples, sim. Bom policial, mau policial, um título alternativo adequado. Sim, 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 tudo bem, sim. E eu tenho um site com o mesmo nome, exceto que não há espaços, e é apenas vivendo com meus guias espirituais.com. Ok, sim. Maravilhoso, sim. O livro já foi lançado e está disponível em capa dura, brochura, áudio e e-book. E em que ano isso foi lançado? 2021, eu acho. Oh, maravilha. Ok, ótimo. Bem, teremos tudo isso listado abaixo no seu site também. Então, As pessoas podem descobrir mais sobre você e aprender sobre suas experiências passadas, já que claramente você já esteve aqui antes. memórias também. É por isso, então, é um capítulo totalmente diferente.
O véu parece ser realmente fino para você. Sim, sim, eu meio que me pego pensando que essa pode ser a última vez que estarei na Terra, droga. Sim, aprendi muito, sinto que isso era voltar mais uma vez, meio que sim. E parece que era voltar mais uma vez para talvez apenas terminar apenas a cereja do bolo em algumas lições, mas também para ser útil. Sim, sim. Bem, eu também sou o líder do grupo para Portland, Oregon, IONS. Ah, você é? Sim, então sim, eu tenho isso a meu favor também. Esse é um grupo tão bom? Sim, é muito divertido, compartilhamos bastante. Grupos, sim. É o que é realmente divertido, é quando alguém vem pela primeira vez e eles estão tímidos, eles não sabem se realmente querem falar, eles não sabem se realmente confiam que todos vão estar bem e coisas assim. E então eu digo, tudo bem, apenas ouça, sabe? Apenas ouça. E então, cerca de metade de uma conversa de 2 horas e meia, tivemos várias pessoas falando sobre suas experiências e coisas como elas quase morreram ou pode ser apenas uma experiência transformadora, espiritual de algum tipo, e de repente ela está meio que indo, ou ele e eu disse, você quer dizer algo? Ela disse, bem, sim, sim, um pouco, talvez só um pouco, então tudo bem. Então ela diz algo e todos nós acenamos e concordamos e fazemos a ela uma pergunta ou duas assim, e de repente ela está contando sua história. Ela contou para a família, que a chamou de louca. Exatamente. E Ela finalmente conhece as pessoas que afirmam entender exatamente o que ela está falando. exatamente, sim. É uma organização maravilhosa? Realmente é. Eu amo isso. Ótimo, muito obrigada. Foi simplesmente delicioso. Com certeza, quando precisar. Ok, ótimo. Obrigada a todos por se juntarem a nós. Tchau. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, este é um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se.